Fala pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui. Vamos resolver aí mais um exercício do ENAD para ajudá-los nesse estudo aí, nessa preparação, tá? Vamos ao exercício aqui, olha só. Então, o exercício de hoje, turma, é esse exercício aqui do ENAD 2008, né? Grupo 3, que envolve engenharia mecânica, né? Questão 24, tá? Então, ele dá um desenho aqui de um avião e dá aqui, né? Um pontinho onde ele te dá os valores das tensões, tá? E aí pergunta alguma coisa pra gente, tá? Eu vou dar uma lida e aí na sequência a gente já resolve. Ele fala assim, ó, durante um teste de aterrissagem em pista molhada, foram medidas as deformações específicas em um ponto da fuselagem do avião, utilizando os extensômetros elétricos, né, os strain gauges. E as tensões correspondentes foram calculadas, resultando nos valores em megapascal apresentados na figura. Tá? Então, os extensômetros medem deformação. Por meio da lei de Hooke, a gente transforma isso em tensão. Aí ele te dá esse aqui, né, que é a representação do estado de tensão. Aqui na horizontal a gente chama de tensão normal X, na vertical tensão normal Y e aqui no cantinho a representação da tensão de cisalhamento, tá? Com base nessas tensões e considerando o material da fuselagem elástico linear, conclui-se que este é um ponto sujeito a um ou a uma, né? Aqui, cisalhamento puro, estado uniaxial de tensão, estado plano de deformação, tensão cisalhante máxima superior a 5 megapascal, tensão normal máxima de tração igual a 10 megapascal. Turma, eu confesso para vocês que dá, né, para eu olhar para esse desenho e discutindo com vocês e já responder a questão aqui sem fazer nenhum cálculo adicional, tá? Mas como o propósito aqui é sempre relembrar o conceito envolvido, tá? Eu vou aqui desenhar o círculo de Mohr para esses casos, não para esse caso, e fica mais fácil a gente olhar para esse enunciado, tá? Então vamos lá, olha só. Tenho aqui o estado plano de tensão, né? Então, tensão normal X, tensão Y e tensão de cisalhamento. Vou colocar num gráfico, tá? De sigma, tensão normal, por tal tensão de cisalhamento, onde eu desenho um círculo de Mohr, tá? Então, a gente vai desenhar esse círculo em escala para poder pegar as tensões aproximadas, tá bom? Então, olha só. Eu puxo aqui que eu preciso colocar um ponto X e um ponto Y nesse gráfico para eu poder começar o círculo, né? Então a tensão X depende da tensão normal X e da tensão de cisalhamento com o sinal trocado. Então nesse caso, turma, né? O X aqui tem tensão normal 10, que é esse valor aqui tração positivo. Esse cisalhamento, ó, tá vendo aqui o 5? Quando a setinha está no canto esquerdo aqui, ó, isso é negativo para a gente. Quando a setinha está no canto direito, isso é positivo. Então, nesse caso desse exercício, isso aqui é negativo. Então, como eu tenho que trocar o sinal, eu coloco aqui mais 5, tá bom? Então, mais 10 e coloco mais 5 porque eu troquei o sinal. O Y, né, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Só antes disso, olha só. Eu puxo aqui, ó, 10 na tensão normal e puxo 5 na tensão de cisalhamento. Então, o ponto X vai ser nesse pontinho aqui, ó. Tá? Então, ó, esse é o ponto X. Tá? Então, eu coloquei, turma, uma escala aqui, tá bom? Então, você vai estar com uma régua, não esqueça de levar a régua lá no ENAD, né? Você mede, monta uma escala, 1 megapascal é 1 milímetro, sei lá, algo do tipo, você monta uma escala para você, tá? E marca esse pontinho. Aí eu faço a mesma coisa com o Y, tá? Então, no caso do Y, a tensão normal é 5, no caso a setinha para dentro, comprimindo é negativo, então menos 5, tá? E o cisalhamento entra com o sinal original. Então aqui, ó, o 5 aqui é cisalhamento negativo, ele entra menos 5, tá? Então o primeiro menos 5 é esse aqui da tensão normal e o segundo é do cisalhamento. Leva esse valor, né, para o gráfico, então ele está nesse quadrante aqui, então menos 5 para a esquerda e menos 5 para baixo, marca o ponto Y. Agora você traça uma reta, né, pega uma régua, né, une os dois pontos, onde cruzar aqui, você tem o centro do círculo, tá? E aí você tem do centro até o X, você tem um raio, do centro até o Y, você tem um raio também, tá? Então, você traça esse círculo e lembra lá que o ponto mais afastado para a direita é o sigma 1. Pela escala que eu fiz, tá? Uma escala aproximada, esse valor aqui vai dar 12 megapascal. Para a esquerda, né? A gente tem aqui
é o sigma 2, que é a menor tensão normal. Então, para a esquerda, menos 6, tá? Escala aproximada. E para cima, lá no topo, né? No alinhamento do centro, tensão desse elemento igual a 9. Tá? Então, são esses valores que eu tenho. Eu posso voltar para o enunciado e já tentar responder, tá? Mas uma outra opção, eu vou resolver isso aqui por meio de um formulário. Claro que é mais difícil a gente lembrar um formulário grande no meio de uma prova dessa, mais fácil a gente fazer, né, o círculo de Mohr mesmo, tá? Mas eu vou colocar o formulário, olha só. Então, deixei salvo aqui as tensões que a gente calculou pelo círculo, pelo gráfico, e vou colocar esse formulário, tá? Então, eu calculo sigma 1 ou sigma 2 por meio dessa equação. Esse valor aqui, ó, x mais y sobre 2, a gente chama de tensão média, tá? Então, eu vou pegar a tensão x mais a tensão y, que no caso aqui é negativa, né? E sobre 2. Isso aqui vai dar 2,5, tá? Depois eu resolvo o resultado dessa raiz. Essa raiz, o resultado dela é o cisalhamento máximo, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, x menos y sobre 2. Então, aqui o x, lembra que o y é negativo? Menos com menos fica mais, tá? Então, isso aqui dá 15, dá 7,5, tá? E aí eleva ao quadrado, vai dar esse valor aqui, ó, 56,25. O 5 ao quadrado, né? O que é 5 ao quadrado? É o cisalhamento ao quadrado, que é esse aqui, ó. Então, dá 25. Se você somar isso com isso, turma, dá 81,25. Né? Lembra lá? 9 vezes 9 é 81. Então, eu vou dar uma ignorada nesse 0,25. Não vai me trazer grandes erros, tá? Isso aqui é aproximadamente 9, tá? E aí eu quero calcular o sigma 1, eu pego esse valor e somo com esse, dá 11,5. E sigma 2 eu subtraio, né? Dá 6,5. Veja que deu um pouquinho diferente, né, do gráfico que eu fiz. Né? O gráfico é uma escala, ele é mais aproximado. Isso aqui é mais preciso do que o gráfico, tá? Mas veja que não compromete, né, a sua conclusão que a gente vai pegar na sequência, tá? O cisalhamento máximo bateu aqui de qualquer jeito, tá? Então vamos lá para outra tela. Como é mais preciso, eu vou usar esses valores, tá? Mas tanto faz esse ou esses aqui, olha só. Então tá aqui os valores, né, corrigidos aqui, e eu vou olhar um por um, né? Ele fala, olha, isso aqui é cisalhamento puro, né? É cisalhamento puro no item A? Não é cisalhamento puro. Turma, cisalhamento puro é só se tivesse cisalhamento, só tivesse o 5 aqui, ó, não tivesse nem esse 10 e nem esse 5. Aí seria cisalhamento puro. Então não é isso. Ele fala que é estado uniaxial de tensão. Não é o estado uniaxial. Uniaxial teria só esse 10 de tensão normal ou só esse 5 de tensão normal. E o resto seria tudo zero. Então, não é uniaxial. Estado plano de deformação? Não é. Né? Ele começa o texto falando que mediu deformação e tal, mas isso aí é estado plano de tensão. Né? A pegadinha está aqui, ó. Não é plano de deformação, não. É plano de tensão. Isso aqui são tensões em megapascal. Tá? Ele fala a tensão cisalhante máxima é superior a 5 megapascal. Pessoal, a tensão que ele deu de referência é 5, tá? E a tensão máxima é 9, ou seja, a tensão máxima é superior a 5, com certeza. Ele só não deu o valor numérico, tá? Mas é superior. Então, que eu estava falando no início do vídeo para vocês, né? Eu consigo resolver isso aqui sem fazer esses cálculos todos. Por quê? Na hora que ele me dá essas tensões, né? Eu sei que o cisalhamento vai ser maior que 5. Como que eu sei? Né? Eu sei porque, né? Aqui a gente tem um estado plano de tensões, a gente tem várias tensões, né? E se essa fosse a tensão máxima, turma, né? Essa fosse a tensão máxima, o que ia acontecer? Esse valor 10 seria igual ao valor que está aqui na vertical, né? Porque no plano da tensão de cisalhamento máxima, as tensões normais são iguais, tá bom? Elas são iguais, e elas são iguais à tensão normal média, tá? Então é um conceito embutido. Se eu não lembro esse conceito, eu tenho que resolver aqui, tá bom? Então, quando o cisalhamento é máximo, as tensões normais são iguais às tensões normais médias, né? E elas são idênticas, uma igualzinha à outra, tá bom? Então, já daria para eu ver aqui. E o item E, tensão normal máxima de tração é igual a 10, né? Eu também, ao bater um olho, eu sei que a tensão normal máxima não é 10, é maior que 10. Como que eu sei disso? Porque no plano onde tem só tensão normal, essa e essa, o cisalhamento é zero. Né? Quando eu tenho sigma 1 e sigma 2,
o cisalhamento é zero nesse plano, tá bom? Então, eu bater no olho aqui, né? Como isso aqui é diferente de zero, eu sei que o cisalhamento não, ou a tensão normal máxima não pode ser 10. Tá bom, turma? Então são conceitos. Ah, não lembro desses conceitos que você está falando, não tem problema. Fiz o cálculo do círculo de Mohr, achei esses valores. Tem alguma aqui que faz sentido? Tem. Qual que é? A item D, ou seja, a tensão de cisalhamento máxima é maior, é superior a 5, ou seja, é maior? Deu 9, tá certo? Então a resposta aqui é item D. Tudo bem, turma? Espero que tenha gostado aí, tenham tirado as dúvidas desse tópico, né, do círculo de Mohr, tá bom? Até mais aí, até o próximo.